Você já ouviu falar do falso plano de saúde coletivo? Entenda o que é e saiba como isso pode ser uma armadilha. Olá, Sandro, tudo bem? Olá, Diane. Olá, você que nos assiste. Primeiro, o que é o plano de saúde individual e o coletivo? Qual que é a principal diferença entre eles? Então, o próprio nome já dá essa distinção, né? O plano de saúde individual é aquele que o segurado busca esse plano diretamente na seguradora, sem intermédio de nenhuma pessoa jurídica, de nenhum empregador, de nenhuma associação. Então, é o segurado que contrata com a seguradora. Já diferente do coletivo, que é aquele que é feito para uma massa de segurados, para uma coletividade de segurados, que são ligadas a uma pessoa jurídica. Então, por exemplo, o empregado de um empregador. Então, aquele empregador faz o seguro com a seguradora e autoriza que todos os seus funcionários entrem e façam parte dessa coletividade junto da seguradora, para que tenha-se ali o plano de saúde. Então, é aquele benefício que a gente tem o plano de saúde quando tem a carteira assinada. Exatamente, que a empresa oferece. Esse é o coletivo e o individual é aquele que não tem vínculo com nenhum empregador. O segurado vai direto na seguradora e faz a contratação. Tá. E a partir daí, como é que é feito o falso plano de saúde coletivo? Então, justamente, antes de entrar na questão do falso plano coletivo, eu queria só dizer, nos seguros individuais, as seguradoras, o contrato é vitalício. Então, quando a pessoa faz um plano de saúde individual, a seguradora não pode cancelar essa apólice. E os reajustes da mensalidade são determinados, tem um teto que a Agência Nacional de Saúde determina. Já nos planos coletivos, segundo a interpretação das seguradoras, elas poderiam cancelar os contratos quando quiserem, sem nenhuma razão, sem dar nenhum motivo, e o aumento da mensalidade, o reajuste da mensalidade, não estará atrelado a nenhum limite, nenhum teto estabelecido pela Agência Nacional de Saúde. Então, a grande diferença do plano individual para o plano coletivo são dois fatores. A possibilidade da seguradora cancelar o plano e deixar todo mundo excluído do seguro, e o aumento da mensalidade, que em um tem um teto, que a Agência Nacional de Saúde determina, e no outro não tem esse teto. Então, pelo que você explicou, para a seguradora seria mais interessante vender o coletivo, né? Sem dúvida. Não vai ter um teto para reajustar a mensalidade e também pode cancelar o plano quando ela quiser. Sem dúvida. Só queria dizer que, no entender da seguradora, nos planos coletivos ela pode fazer isso, né? Mas é porque ela se vale de uma legislação incompleta, uma regulamentação incompleta, e aí ela interpreta mais favorável a ela. Já no plano individual, não há dúvida de que o plano é vitalício e que tem a regulamentação do reajuste da mensalidade pela ANS. Já no plano coletivo, ela interpreta dessa forma. Então ela aplica essa regra. E é evidente que é mais vantajoso para a seguradora. Tanto assim que as seguradoras não comercializam mais os planos individuais. A grande maioria das seguradoras, uma ou outra comercializa, mas a grande maioria não comercializa mais o individual. E aí é justamente o ponto do falso plano coletivo. É quando a seguradora pretende vender um plano como se fosse coletivo, mas em verdade é individual. Por quê? Uma grande fatia do mercado ficou desamparada com as seguradoras deixando de oferecer os planos individuais. Mas as seguradoras queriam pegar essa fatia. Então o que elas fizeram? Vamos criar um plano coletivo, né, que a gente chama de coletivo, mas que em verdade é para o indivíduo, para uma pessoa, para duas pessoas ou para o seu grupo familiar exclusivamente, para o pai, a mãe e duas crianças, né? Deixa eu ver se eu entendi. Seria o caso de eu, pessoa física, abrir uma empresa, uma microempresa individual, ter o meu próprio CNPJ e aí então eu posso contratar como empresa um plano coletivo. Exatamente. Que seja só para mim. Esse é um caso típico do falso plano coletivo. Quer dizer, o microempresário que pode obter aí um CNPJ para regulamentar a sua atividade empresarial, mas em verdade é só ele que trabalha lá, é só ele que está na empresa. Então, a seguradora oferece para ele, porque ele tem o CNPJ, então ela consegue criar aquela questão do grupo que eu mencionei, né? Então, parece ser um contrato de seguro coletivo, um plano de saúde coletivo, mas em verdade não é. Então ela, através desse CNPJ, ela vende como se fosse um plano coletivo. Mas é individual, porque é só para aquela pessoa e no máximo extensivo lá à sua família, né, a esposa e filhos. Então é um seguro individual, a comercialização é individual. O único dono daquele CNPJ é o segurado. Então não há de se falar em aplicação de outra regra que não a do seguro individual. Mas a seguradora faz assim por quê? Justamente no momento em que aquela pessoa ficar doente, em que aquela pessoa tiver mais idade,
vai ser o momento em que a seguradora vai dizer, olha, eu não quero mais renovar esse plano de saúde, eu não vou continuar, eu vou cancelar essa pólice. E uma vez por ano, pelas regras no entendimento das seguradoras, elas podem cancelar esse seguro coletivo. Então ela vende como se fosse coletivo para poder cancelar e não respeitar os limites de aumento das mensalidades. Então, na melhor das hipóteses, ela vai aumentar bastante o seu plano de saúde. E na pior das hipóteses, ela vai cancelar e deixar a pessoa na mão justamente quando ela tiver um câncer, uma doença grave que necessitar tratamento. E isso é realmente uma conduta inadequada, que está longe da boa-fé, e justamente porque a legítima expectativa do consumidor de seguros, principalmente no plano de seguro, de saúde, é de ter um contrato de longa duração. Porque uma doença grave, um tratamento de uma doença, não é de um mês, 2 meses, ele pode demorar 10 anos. Então a seguradora, se a cada ano ela pode optar por não renovar aquele contrato, justamente no momento em que o consumidor tiver um diagnóstico de câncer, a seguradora vai mandar uma cartinha para ele dizendo: o seu plano de saúde coletivo, feito só com você, não tem mais interesse em renovar. E eu não preciso nem justificar, simplesmente não tenho interesse. Bom, diante disso, o segurado vai ficar desamparado justamente no momento em que ele precisava e que ele tinha uma legítima expectativa de ter aquele plano de saúde. Mas nesse caso, eu como segurada e sendo prejudicada, claramente, eu posso recorrer. Então. Sem dúvida. Felizmente, Diane, o nosso Poder Judiciário, a Justiça, está atenta para essa questão e quando comprovado realmente que se trata de um plano de saúde falso, coletivo, né? A Justiça determina que se apliquem as regras dos planos individuais e determina a manutenção da cobertura para aquelas pessoas vitaliciamente e, felizmente, consegue atribuir, dá o direito a quem tem. Muito obrigada, eu acho que esclareceu bastante as minhas dúvidas. Se você tem mais dúvidas sobre esse tema ou qualquer outro, por favor, nos escreva pelos canais informados aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal para você receber os próximos assuntos e até a próxima. Muito obrigado, Diane, muito obrigado a você que nos assistiu, um grande abraço. Tchau. Nós vamos falar da possibilidade de uma seguradora se recusar de pagar a indenização de um seguro de vida, alegando doenças pré-existentes do segurado. Vamos direto ao ponto. O assunto hoje é a embriaguez ao volante e o seguro do carro.